Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br. Grupo Unieduca, só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje você almoça comigo na Sulina, a melhor parrilha da região, que faz de Souzas o grande centro gastronômico da RMC. Vem pra Sulina, vem pra Souzas, e o nosso almoço de hoje aqui na Rádio da Credibilidade, com a maior audiência qualificada do horário, onde você está sempre em ótima companhia, apresenta o ministro Almir Pazianotto, que abordará temas trabalhistas numa conversa descontraída e inteligente. O ministro é um dos palestrantes do evento do dia 24 de novembro, que une na Casa do Advogado de Campinas a OAB e o TRT-15, nesse encontro que comemora os 80 anos da CLT. Antes da entrevista, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. A história da República Brasileira, se bem contada, é cheia de puxadas de tapetes, tecidos com fios invisíveis saídos das rocas dos bastidores do poder. Marechal Deodoro da Fonseca, amigo do imperador Pedro II, traidor de primeira ordem, amigo urso, mas cheio de gentilezas. Estudamos a República da Espada, depois das oligarquias, tempos da política café com leite, domínio paulista e mineiro, que foi aniquilado pela Revolução de 30. Amadurecemos. Veio a Era Vargas, governo provisório, depois constitucional ou presidencial, aí sim uma guerra. O movimento constitucionalista de 32 e a ideologia fascista encarna no país. É a Ação Integralista Brasileira e a Frente Popular na Aliança Nacional Libertadora. Tivemos a radicalização comunista e em seguida o Estado Novo, uma nova Constituição e o fim da Era Vargas. Eleito Eurico Gaspar Dutra, ressurge a nova Era Vargas e conquistamos nossa quinta Constituição em 46 e a seguir o apogeu e crise do populismo, ditadura militar, redemocratização e o resto todo mundo conhece, mas hoje é dia de comemorar a liberdade republicana, que seja eterna enquanto dure. E tenho dito, palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito, palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife, 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde.
samaritanosaúde.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, no Pan News Cidades de hoje vamos conversar com um verdadeiro guerreiro da democracia que tem uma vida dedicada ao direito do trabalho, à vida laboral e à sociedade brasileira. O ministro Almir Pazianotto nos dá a honra de participar do Pan News Cidades. Ministro, que alegria poder contar com a sua presença. Doutor Thanos, muito obrigado pela deferência, pelas palavras. Fico muito feliz por poder participar dessa entrevista com o senhor e tentar levar os ouvintes numerosos da Jovem Pan de Campinas e região, provavelmente alcançando minha terra, Capivari, algumas informações sobre o próximo evento da Ordem dos Advogados de Campinas, a propósito de questões relativas ao direito do trabalho. Estou às suas ordens, doutor Thanos. O ministro Almir Pazianotto fez direito, para nosso orgulho, aqui na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Campinas, nos anos 60, e tem uma vida intensa na área do direito do trabalho. O seu nome sempre foi muito cotado e honrado na nossa universidade, viu, mestre? Eu, de fato, fiz a Faculdade de Direito em Campinas, na PUC, numa época que ainda não era reconhecida como Pontifícia Universidade. Eu pertenço provavelmente à terceira turma da Faculdade de Direito, onde descobri a minha vocação para a advocacia e para a magistratura. Tive excelentes professores em Campinas, os melhores, e gozei também da felicidade de ter ilustres companheiros de turma, de acadêmicos que me precederam e também de acadêmicos que me sucederam. Eu sou daquele tempo em que a faculdade estava localizada na rua Marechal Deodoro e tínhamos ali o famoso, tradicional Pátio dos Leões. Uma época muito boa da minha vida, essa em que eu estudei em Campinas. Tenho muitas saudades desse período. Marcou a sua presença, inclusive pela sua carreira intensa. Vale a pena sempre lembrar que o advogado Almir Pazianotto esteve nos grandes momentos do embate trabalhista no país. Os trabalhadores estavam conquistando direitos. Doutor Thanos, eu tive 4 fases em minha vida. A primeira fase no mundo do direito corresponde aos mais de 20 anos em que exerci advocacia sindical. Depois eu fui para o Poder Executivo como secretário do Trabalho do Estado e como ministro do Trabalho, escolhido pelo presidente Tancredo Neves, que assinou o decreto da minha nomeação. Em seguida eu tive a fase judicial no Tribunal Superior do Trabalho e quando me aposentei voltei para a advocacia em São Paulo. De sorte que eu sou uma espécie assim, de testemunha das grandes transformações ocorridas na área do direito, na esfera sindical, na política, porque passamos do regime democrático para o regime militar. Em 85 voltamos ao regime democrático. Em 88 tivemos promulgada a atual Constituição. Na posição modesta em que eu me encontro, vivi, portanto, períodos de grandes mudanças. Na fase da advocacia, o movimento sindical era muito reprimido pelo Estado. O presidente Sarney tem uma frase muito feliz num dos seus livros, quando ele diz que o movimento sindical era refém do Estado, porque através do Ministério do Trabalho, o governo poderia intervir, destituir, cassar diretorias, nomear interventores e liberar o sindicato para novas eleições. As 2 últimas intervenções que eu vivi, quando advogado nesse período, foram no início de 1983, com uma greve na cidade de Franca, onde o ministro Munido Macedo destituiu a diretoria, e um sindicato de
motoristas aqui em Guaratinguetá, onde também houve intervenção. Eu, quando fui para o Ministério do Trabalho, e aí eu dispunha de poderes para isso, eu levei comigo o compromisso de não intervir em sindicatos, de conviver com greves, com movimentos reivindicatórios, sem tomar medidas violentas de repressão. E por que eu tomei essa atitude? Porque a minha experiência já havia me ensinado que a intervenção, no caso de uma greve bem montada e bem dirigida, ela não acaba com o movimento, ela revigora e faz daquele dirigente sindical que estava prestes a conhecer o fracasso de um movimento malogrado, faz dele um herói. Percepção que o regime militar, ou uma área mais radical dos governos militares, não chegou a entender, não chegou a ter. Isso mudou muito, isso daí causou profundas consequências na vida política nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no seu terceiro mandato agora, ele fez a sua carreira política, por sinal brilhante, combativa, ele fez em cima das intervenções que ele sofreu em São Bernardo, foram as intervenções que lhe deram projeção nacional. Caso contrário, teria sido um Joaquinzão, como outro qualquer. É verdade. Compreende? É verdade. Ministro, o senhor estará conosco aqui em Campinas num momento muito especial junto à OAB da nossa região. E é um momento em que muitas decisões, eu sei que nós vamos falar sobre a taxa assistencial, esse é o tema da nossa entrevista, mas o Supremo Tribunal Federal tem aí anulado, modificado decisões do TST. E eu não posso deixar de perguntar a Vossa Excelência qual a sua opinião sobre a reforma trabalhista e esta ingerência que hoje, de uma certa forma, eu sei que o leigo nem entende isso, mas que hoje o Supremo Tribunal passa a exercer sobre um tribunal tão importante como o Tribunal Superior do Trabalho. Eu gostaria, se o senhor pudesse nos dar as suas impressões sobre esse momento diferente no judiciário brasileiro, onde me parece enfraquece muito o TST. Caso eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor, Excelência. Me dê um minutinho que eu estou pegando na estante o meu exemplar da Constituição. Um minutinho só. Pois não. Exatamente o que eu penso. E é interessante, então, observar, não é, esses diferentes momentos da minha vida na advocacia, no mundo do direito. Não é? Nós trabalhamos muito, nós lutamos muito para conseguir a redemocratização do Brasil. E a redemocratização, doutor Thanos, só ficou assegurada com a promulgação da Constituição de 88. Poderíamos até, vamos supor, o presidente Sarney, que assumiu no lugar do Tancredo, ele poderia dizer, olha, vamos continuar com a Constituição de 67, faremos algumas reformas, algumas emendas para adaptá-la ao regime democrático, porque ela não era tão ruim. Mas havia necessidade dessa transição, havia absoluta necessidade nesse esforço de redemocratização, nós termos uma nova Constituição. De sorte que nós não podemos desautorizar a Constituição de 88, por muito numerosas que sejam as suas falhas, as suas dificuldades, que têm exigido uma sequência ininterrupta de emendas, a última das quais trata da reforma do sistema tributário, né? Como obra humana, a Constituição nunca aspirou a ser perfeita, mas ela é a garantia do Estado de Direito Democrático. Não há como substituí-la. É bom lembrar que de todas as 8 Constituições que nós tivemos, só esta, de 88, é que não foi resultado de um golpe. Ela foi resultado de um consenso. O que diz o artigo 102 da Constituição? Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. Traduzindo isto, não é, para o português simples, não é, o Supremo é o intérprete definitivo, final, o último da Constituição. E o que existe hoje é uma batalha em torno da interpretação de dispositivo constitucional. Por quê? Porque a Constituição foi objeto de uma grande reforma na parte do Poder Judiciário, na esfera do Judiciário, pela emenda 45 de 2004. E, ao reformar o artigo 114,
A emenda 45 diz o seguinte: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 1. As ações oriundas da relação de trabalho. Ela não disse da relação de emprego. E há uma diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. A relação de emprego, não é? O trabalho é subordinado mediante salário, não é eventual, e o trabalhador está à disposição do empregador e o empregador assume o risco do negócio. Na relação de trabalho, como o termo é muito vago, ele não expressa uma ideia de maneira objetiva, eu posso encaixar, por exemplo, uma relação de trabalho entre o cliente e o dentista, entre o passageiro e o motorista do Uber ou do táxi, entre o proprietário e um mestre de obras que vai fazer um serviço lá no encanamento da casa, ou na fiação elétrica, na cobertura. Não há relação de emprego. Mas há de trabalho, né, Excelência? Relação de trabalho. No caso da terceirização, que é o pomo da discórdia, não é isso? Também. Não há relação de emprego entre o terceirizado e o tomador de serviços. A relação de emprego é entre o terceirizado e a empresa prestadora de serviços. Foi uma das questões mais discutidas no TST, porque logo que eu cheguei, em 1985, no Ministério do Trabalho, o TST aprovou um célebre enunciado de número 256, considerando ilegal toda a terceirização. Ora, a terceirização é uma técnica moderna da economia, não é? As empresas terceirizam habitualmente e até necessariamente, até obrigatoriamente. Como o enunciado 253 estava defasado em relação ao mundo real, eu participei da redação da súmula 331, que admitiu a terceirização na atividade meio e a proibiu na atividade fim. Porém, o tribunal não definiu o que é atividade meio nem atividade fim. E disso surgiu uma discórdia permanente que provocou milhares de ações trabalhistas. Milhares. Até que na reforma trabalhista de 2017, a lei, não a jurisprudência, uma lei constitucional, determinou que a terceirização é permitida tanto na atividade meio como na atividade fim, a critério do empregador, do empresário. E é isso que tem gerado uma grande discórdia, não é? Sim. Não apenas isso, mas também a utilização de uma modalidade especial de recurso conhecida de nome reclamação constitucional, que é prevista na Constituição, é prevista no Código de Processo Civil e é prevista no regimento interno do Supremo. E através do deferimento da reclamação, o Supremo tem procurado fazer com que a sua jurisprudência, sobretudo a respeito de terceirização, seja respeitada pelos tribunais inferiores. Ou seja, o Supremo exige que haja disciplina judiciária e que se respeite a norma constitucional, segundo a qual é ele, o Supremo, não é o TST, o guarda da Constituição. O TST pode se manifestar sobre a inconstitucionalidade de uma lei, de um decreto, assim como o Superior Tribunal de Justiça pode se manifestar, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o juiz de direito, o juiz trabalhista. Eles podem, pelo controle difuso, dizer que determinada norma é inconstitucional. Mas a palavra final cabe ao Supremo. E nem poderia ser de outra maneira, porque se não for assim, nós vamos ter um sistema anárquico. E nós não podemos ter um sistema anárquico, porque o sistema anárquico, ele acaba com a segurança jurídica, absolutamente essencial em qualquer país civilizado. Qualquer Estado de direito democrático, como hoje é o Brasil, nós precisamos ter segurança jurídica, não é verdade? É verdade, claro, sem dúvida. Em resumo, é esse o meu pensamento a respeito. E aí eu tenho essas divergências. E a taxa assistencial, Excelência? E essa taxa assistencial, a decisão do Supremo foi adequada? Doutor Thanos, eu não entendi bem o que o senhor perguntou, mas eu queria lhe fazer uma pergunta antes. Pois não. O senhor é libanês, é descendente de libaneses, não é isso? Isso, perfeito. O libanês é uma coisa diferente, porque o libanês é sempre uma pessoa muito fina, muito educada. Eu tive um cunhado, neto de libaneses, sim, de Porto Feliz, né? Da família Naum, claro. Meu cunhado falecido e tal. Mas então eu tenho uma profunda admiração pelos libaneses, sabe? Que bom. Que é um povo sofrido, né? Porque ele fica ali no meio de uma região muito conturbada, e é um país pequeno, fraco militarmente, né? É verdade. Mas o que o senhor quis me perguntar? Eu fiz essa observação a lápide, né? Porque o senhor está sendo tão simpático comigo que eu não podia deixar de registrar.
Que gentileza, excelência. Como falávamos do Supremo, e eu acredito que a sua observação tenha sido abrangente e profunda ao mesmo tempo sobre a função jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, foi uma explicação que poucos deram. Eu gostaria de saber sobre essa taxa assistencial que foi julgada pelo Supremo Tribunal, contribuição sindical, ela está sendo muito criticada, criou uma lacuna, e eu gostaria de terminar o nosso programa abordando essa questão, porque eu confesso que o senhor mudou a minha posição com relação a essa reclamação constitucional. Eu vou ser agora um defensor desta linha que me parece absolutamente crível, legal, tem um fundamento doutrinário que só o ministro Almir Pazianotto poderia traduzir com tanta transparência e simplicidade. Doutor Teles, quem criou a taxa assistencial, sem falsa modéstia, fui eu, quando era advogado do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de São Paulo. Preocupado com a pobreza das entidades sindicais, eu coloquei uma cláusula entre as reivindicações em dissídio coletivo de uma taxa assistencial. E na época eu argumentava com a necessidade de construção de sede e de construção de colônia de férias, porque o governador Laudo Natel havia destinado uma área ali na cidade Oceã para os sindicatos. E ali os sindicatos começaram a querer construir colônias de férias, muito justo, mas não tinham dinheiro. Então eu acompanhei até deixar a vida sindical, ir para o TST, secretaria, ministério, eu acompanhei, e a taxa assistencial ela era muito módica, e o sindicato prestava contas no dissídio seguinte do dinheiro que havia entrado em função do dissídio anterior. Para o senhor ter uma ideia, no Sindicato dos Químicos havia até escola de corte e costura para as mulheres dos trabalhadores. Havia curso de alfabetização, havia assistência odontológica. A partir da Constituição de 88, quando a Constituição cria uma contribuição chamada contribuição confederativa, começaram os abusos, cobranças excessivas, compreende? Falava-se até em acordo de banheiro, quando a concordância com a cláusula por parte do empregador significava uma redução da taxa de aumento salarial. Trocava-se 1% do aumento salarial, ou 2%, por uma contribuição alta demais para o trabalhador. O senhor compreende? Sim. E aí, no TST, eu participei da elaboração de um precedente normativo, 119, que, em resumo, diz o seguinte: o sindicato só pode impor sua imposição, sua cobrança coercitiva em relação ao associado. O não associado tem o direito de oposição, ou seja, como ele não participa do quadro associativo, ele tem todo o direito de dizer que não quer contribuir. Os defensores da obrigatoriedade dizem, mas ele se beneficia da norma coletiva. Sim, porque ele, como o modelo sindical brasileiro prevê o sindicato único, ele não tem escolha de sindicato como tem escolha de partido, como tem escolha de religião, como tem escolha de clube de futebol. Ou ele se filia aquilo ou não se filia, compreende? Perfeito. Então, o que o Supremo fez foi dizer, olha, não, o acordo pode trazer a cláusula da taxa assistencial ou qualquer outro nome semelhante, mas fica reservado ao empregado o direito de oposição. Quer dizer, ratificou a sua posição original. Agora, o que o Supremo não disse, e eu tenho um artigo escrito a esse respeito, publicado, é se essa oposição vai ser manifestada perante o dirigente sindical ou perante o empregador. Agora, percebe uma coisa, doutor Thanos, porque nós temos que levar em conta a situação de São Paulo. A situação do Maranhão eu pouco conheço, mas a situação em São Paulo, um operário que mora, por exemplo, em Hermelino Matarazzo, ele pode, depois do serviço, vir ao centro da cidade, à sede do sindicato, para dizer que se opõe ao desconto? Não pode. Difícil. Ele tem que ir para casa, terminou o serviço, ele tem que ir para casa descansar, ele vai levar 2 horas, às vezes, de condução para chegar em casa. E quem garante a ele que o sindicato está funcionando à noite? Então, ele não pode perder um dia útil para ir ao sindicato. Ora, o fiel depositário do
do salário é o empregador. Quem paga é o empregador, não é o sindicato. É óbvio, portanto, que a oposição vai ser feita diante do empregador, porque ele é que está com o salário. O cidadão trabalha do dia 1 ao último dia do mês para receber no 5º dia útil do mês seguinte. Enquanto isso, o dinheiro está com o empregador, não é isto? É isso, claro. Não está com o sindicato, não é isto? É. Ora, o empresário só tem autorização para fazer desconto de alguma quantia do salário se for previsto em lei, como é o caso da Previdência Social, não é? Aí, um dia desses, conversando com alguém, mas doutor Almir, o dinheiro é tão pouco. Eu disse, não é. Pergunta para um operário se R$10 para ele faz ou não faz diferença. Faz. Pergunta se R$30 não faz muita diferença, não é verdade? Claro. Então... Sabe o que me deixa, assim, muito feliz? É saber que cabeças como a do Dr. Almir Pazianotto, elas são lógicas ao extremo, que transformam a batalha enfrentada num ato simples que leva em conta o direito social, o humanismo, a visão e o sofrimento da classe laboral. O senhor é um patrimônio do Brasil. O nosso programa está chegando ao final. Eu gostaria que o senhor desse uma palavra de conforto aos empresários e aos trabalhadores. Eu acho que é fundamental, doutor Almir Pazianotto. O Brasil, para se desenvolver, ele só precisa de uma coisa, segurança jurídica. Nós não podemos ter esse passivo oculto no mundo trabalhista que desestimula a geração de emprego. O empregador nunca sabe qual é a sua situação trabalhista. Ele pode ser surpreendido com condenações, não é? Então, nós precisamos, né, de uma legislação mais simples, mais clara, mais moderna, não é isso? Contemporânea com o nosso tempo, o tempo da informatização, da robotização, da inteligência artificial, do telefone celular, do computador, como está aqui na minha mesa, não é? Então, nós temos que superar esses grilhões que nos prendem ao passado. Caso contrário, o Brasil não vai tirar o pé do lodo. Olha, eu conheci Campinas, uma cidade pequena, que se destacava pelo Instituto Penido Burnier, Verdade. De ótica, não é isso? Isso. Enquanto eu estive aí, ela se industrializou com uma velocidade incrível. A Campinas de hoje não tem nada a ver com a Campinas de 1960. Agora, a legislação precisa acompanhar essas mudanças. Não há como evitar isto. Perfeito. Eu sei que o meu tempo está esgotado, doutor Thanos. Eu quero lhe fazer um pedido. Grosseria minha recusar qualquer pedido de Vossa Excelência. Vá assistir a palestra. Vou estar lá. Assim eu terei um contato pessoal com esse neto simpático de libaneses. Nós tivemos o privilégio, a honra de conversar com o ministro Almir Pazianotto, este célebre brasileiro que tem lutado muito para esclarecer o simples para mentes complexas e obtusas. Desculpe, viu, ministro? Mas eu imagino isso. Sua colaboração é fundamental para a melhoria da vida do cidadão brasileiro. Muito obrigado por ter estado conosco no PAN News Cidades. Vamos nos conhecer, vamos nos rever. É verdade. No dia da palestra. Tá Vamos bem, sim. doutor Thanos? Grande abraço, Muito mestre. obrigado pela entrevista, viu? Um grande abraço ao senhor e ao povo campineiro, que eu tenho uma admiração muito especial e sou muito grato a Campinas, porque eu não teria condições de fazer a faculdade em São Paulo. Então eu fiz em Campinas, que era muito próximo de Capivari, né? E sou muito grato a Campinas por tudo que fez por mim, por todas as vezes que me acolheu sempre tão bem. Uma última confissão. Sim. Eu sou Ponte Preta. Então já gostei mais do senhor. E não cai a ponte, viu? Tá lutando, mas não vai cair. Abraço, mestre. Grande abraço, mestre. Obrigado, hein? Boa tarde. O PAN News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina.
quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina, quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem para Souzas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Olá, eu sou o Cacá Closé. Queria convidar vocês para o Electric Experience, um evento de mobilidade elétrica onde você pode testar vários carros, desde 100% movidos a bateria, né, ou até os híbridos, plug-in, aqueles que são plugados na tomada. Um evento que acontece agora, essa semana a gente tem um dia especial só para os jornalistas, a gente tem um dia de negócios e temos de sábado até segunda-feira aberto ao público, né, para quem quiser conhecer, fazer um test drive de verdade numa pista com toda a segurança. São mais de 20 modelos disponíveis de carros eletrificados. Basta acessar o site www.electricexperience.com.br. Lá tem os ingressos disponíveis à venda. A gente tem pouquíssimos ainda para o sábado e para o domingo e alguns para segunda-feira. Corre lá. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Jovem Pan News Campinas.